No episódio de hoje eu vou receber o Kleber Santiago, que é Head de Pessoas da Growth Machine, empresa com selo de melhores empresas para se trabalhar. A Growth Machine é uma empresa com uma cultura sólida de performance, focada no desenvolvimento das pessoas que buscam crescimento. Cuidar do nosso pessoal, cuidar de como que funciona o clima interno, a cultura interna é muito importante para a gente. Com um olhar individual para o colaborador, Kleber alinha as estratégias ambiciosas da empresa com as pessoas e está colhendo excelentes frutos. Por isso que é importante o RH estratégico, né, entender aonde a empresa que você está trabalhando vai, para onde ela vai, e de que maneira que a gente pode fazer para que ela consiga alcançar esses ideais. E a gente só consegue alcançar esses ideais com uma mão de obra, com as competências internas qualificadas. Já se inscreve aqui no Melhores Cast, o podcast das melhores empresas para se trabalhar. Este é o Melhores Cast, o podcast do GMAT. Recebemos as melhores empresas para se trabalhar e conversamos sobre as práticas que elevam os seus resultados a partir das pessoas e a gestão do seu time. Cultura, comunicação, liderança, atração e retenção de talentos, plano de carreira, benefícios e partnership. Práticas para você implementar na sua empresa. Uma conversa que irá te inspirar a valorizar cada vez mais os seus colaboradores e torná-los protagonistas nessa jornada. Melhores Cast, conversas que vão elevar a sua empresa para o próximo nível. Este é o Melhores Cast, o podcast das melhores empresas para se trabalhar, onde a gente recebe só empresa referência em gestão de pessoas que estão em ranking, que tem selo, que tem um olhar na gestão das pessoas e que fazem a diferença no seu negócio. E hoje eu estou aqui com o Kleber da Growth Machine, diretor de People. Kleber, obrigado por estar aqui com a gente hoje. É um prazer. Muito bom. Kleber da Growth Machine traz um case muito bacana, que eles estão com selo e estão crescendo. Aí já disse que está almejando cada vez mais subir ali. Exatamente. O sarrafo ali de People na Growth Machine, né? Exatamente. Pessoas é o que impera dentro de uma empresa, né? Então é fundamental a gente ter um bom processo de atração, de retenção e aprimorar essa capacidade das competências internas. Muito bom, cara. Vamos conversar sobre o primeiro case, a Growth Machine. Apresenta a Growth Machine. Aliás, o Thiago Reis já esteve aqui no nosso outro podcast, que é o Seducast, falando sobre o business, que é muito interessante. A gente já foi cliente de vocês, já contratou a solução, valido, dá super certo. Mas agora a gente está aqui para bater um papo sobre o lado interno, né, da Growth Machine. Mas apresenta a Growth e o teu olhar ali, como que está o desafio hoje de People dentro. Tá. A Growth Machine é a maior empresa de aceleração de vendas que a gente tem aqui no Brasil, na América Latina. Então, os conceitos que a gente utiliza, eles são, como você acabou de relatar, assim, empregados, eles são práticos, né? E a gente tem esse olhar também internamente. Então, tudo que a gente faz no discurso, a gente aplica na prática também, né? Não Legal. É só uma reverberação do cliente, né? É nossa também. E cuidar do nosso pessoal, cuidar de como que funciona o clima interno, a cultura interna é muito importante para a gente. Tá? E a gente tem aqui, assim, exemplos muitos de sucesso lá dentro da empresa nesse sentido. Legal, vocês estão tendo um case de sucesso bem rápido, sim, vocês estão crescendo bastante, né? Você até no off estava me dizendo que vocês estão para contratar quase 40% do que vocês têm hoje, né? Exato. Então tá um desafio ali até de atração das pessoas certas, né? E você estava me dizendo muito esse cuidado de contratar com cuidado, né? É muito relacionado à cultura da empresa. Falando nisso, como é que é a cultura da Growth e como que vocês trabalham essa cultura? Tá. O fit cultural na contratação é fundamental. Tá? Então, assim, o head skill, ele é fácil de você saber se a pessoa tem ou não tem. Né? Um discurso, você vê se a pessoa tem técnica ou se ela não tem a técnica. Uhum. Mas o que ela apresenta em entrevista é diferente do que ela às vezes é na prática, o ser real e o ser social. Né? Acontece muito, né? Ali você está no ser social, na entrevista, a gente está conversando aqui sem se entregar, digamos assim. Né? E quando você está em momentos de uma empresa que é de crescimento acelerado, uma empresa que exige bastante de relações internas, a pessoa acaba tendo que mostrar o seu ser real muitas vezes. Então esse é o nosso cuidado, de entender se as pessoas ali dentro, elas têm essa característica dos demais do time. Tá? Os rituais que a gente tem que fazer internos, a gente tem que ter muito cuidado com isso, como que a gente observa os comportamentos
do departamento que ela vai trabalhar, dos clientes que ela está gerenciando, de como que são os resultados que ela tem que entregar. É isso que a gente precisa entender no recrutamento, né? Nessa atração de pessoas. E como que a gente faz isso? Processo seletivo com pessoas que são psicólogos, pessoas que entendem do negócio mesmo, não do negócio da relação interpessoal. Né? O RH ele precisa entender o negócio que a empresa está fazendo, né? Como que ela está. O RH estratégico é entender para onde a empresa vai, quais são os limites que a empresa tem e tentar superar esses limites na medida do possível com as melhores competências. Tá? Perfeito. É muito bacana, porque esse trabalho é muito bem feito. É a velha máxima, né? Demore para contratar e demita rápido. Exato. A maioria das empresas faz o oposto disso, né? Putz, estamos com uma necessidade, precisamos preencher a vaga, tal, pega e contrata. E é uma avaliação técnica na maioria das vezes, né? Olha o currículo lá. A gente já há um bom tempo tem um olhar mais de cultura. Não quer dizer que a gente não erre na contratação, né? Isso vai acontecer, mas menos quando você tem esse olhar de cultura, né? Que o currículo, você olha ali, ok, aí você faz algumas perguntas para entender a profundidade do conhecimento técnico, mas é a conversa sobre a pessoa, a conversa sobre a cultura que vai determinar a continuidade dela, né? Aspectos de liderança, como que ela lida com acerto e com erro. Né? Então, são algumas características que são fundamentais para que a gente olhe e faça assim, essa contratação assertiva. Tem candidato profissional. Né? Hoje em dia, o candidato ele vem formado para fazer. Ele fala exatamente o que você quer escutar. Tem que tomar um cuidado, porque ele faz uma pesquisa ali, ele conhece o que a empresa gosta que eu fale, né? Qual é a missão, quais são os valores da empresa, né? Tem podcast, tem os vídeos que a empresa tem no seu dia a dia, festa de final de ano, as pessoas veem a interação, junta tudo, bate no liquidificador e fala assim, bom, meu discurso aqui vai ser esse. Né? E na empresa que eu estava também é a mesma coisa, né? Você saiu por quê? Né? A pessoa geralmente fala assim, não, porque eu não sei muito bem. Mentira. Todo mundo que é desligado sabe porque foi desligado. Sim. Né? Ninguém fala assim, foi de surpresa, eu não sabia porque eu ser desligado. Né? A não ser que foi realmente um corte, você sabe quando isso acontece, natural, mas explorar como que era a relação na sua última empresa, como que eram os indicadores que ela tinha. Né? Por isso que é importante o RH estratégico, né? Entender aonde a empresa que você está trabalhando vai, para onde ela vai, e de que maneira que a gente pode fazer para que ela consiga alcançar esses ideais. Né? E a gente só consegue alcançar esses ideais com uma mão de obra, com as competências internas qualificadas. E para que isso aconteça, você precisa fazer um ritual aí de pesquisas dessa pessoa, e não é um levantamento que a gente vai fazer para contratar, não é isso, né? Mas é um ritual de levantamento comportamental. Né? Sempre avaliando isso. Isso estando ok, a gente consegue ter uma melhor assertividade, porque o processo seletivo ele não passa apenas por people, ele passa por requisitantes da área, muitas vezes até o dono da empresa acaba entrevistando a pessoa, e às vezes a pessoa engana todo mundo, né? Ela consegue com o discurso enganar todo mundo, e chega na prática ela não entrega aquilo, né? O papel aceita porque tudo, na hora né? da venda ali, né, dele tá se vendendo, falar ok, né? Isso. Me lembrou uma entrevista que eu vi do Elon Musk, e ele fala assim, perguntaram para ele o que você faz uma entrevista, né? E ele fala que ele pergunta qual foi o maior problema que você já passou na tua empresa e como você resolveu. Isso. E aí ele diz que a pessoa, quando começa a entrar no problema, quem resolveu o problema sabe as minúcias, os detalhes. E é ali que ele entende se a pessoa de fato teve esse problema e como ela resolveu, como ele encarou, porque a pessoa ela vai descrever com detalhes o que ela passou, né? Só ela que estava ali, entendeu? Essa é uma forma muito boa de entender a profundidade do conhecimento dela, né? Se era ela mesmo que estava ali, porque muitas vezes fala assim, eu conduzi um projeto e tal. Estava ali, não era ele que conduziu. Você conduziu de que maneira? O que você fez? Né? Você desenhou o projeto, você estava na prática. Por que você escolheu isso e aquilo? Onde você errou, onde você ponderou, acertou? você fez algum benchmark? Como que foi esse processo de decisão? Então, na hora que você começar a encaixar o discurso, você fala assim, a pessoa fez parte do projeto, mas ela não conduziu. Né? E tudo bem, então, mas fala tudo bem, isso. Mas né? ela tem aderência com o que você precisa ou não. Sim. Porque muitas vezes a pessoa é um excelente profissional no que ela faz, mas não está aderente com o que você precisa naquele momento. Sim. Né? Então a gente precisa separar bem essa questão. A atratividade de pessoas é fundamental. Né? Mas para ser bem atrativo, você precisa saber exatamente qual que é a cultura da empresa que você trabalha. Né? Para saber a cultura da empresa que você trabalha, você não pode ser um RH, um people, que fica atrás de mesa. Você precisa circular pelas pessoas,
conversar com as pessoas. Respirar e viver a cultura. Ali, Exatamente. Né? Cultura é algo que tem que ser vivido todos os dias, né? Na Growth nós não temos baias, né? Trabalhamos um prédio com 2 andares onde é uma laje inteira, sem divisória. Legal. Então todo mundo respira absolutamente qualquer virtude e qualquer ponto a aperfeiçoar. Tá tudo escancarado Está ali, escancarado. né? E é bom. Você viu que a gente é aqui assim também, não tem sala, né? Exato. Proposital, acho que isso é legal, né? Isso é bom. Tem o seu ponto negativo? Tem. Nós somos uma empresa comercial, uma empresa de marketing. Então, vira e mexe, você quer fazer ter uma atenção concentrada com alguma coisa, você precisa também ter essa habilidade de se desprender do Mas aí externo. tem as salinhas ali, você vai lá e faz. Né? Ali, né? Mas, no geral, lá é megafone, buzina, fechou meta, batendo palma, e isso é o dia inteiro. Né? Que é uma empresa de vendas, é uma empresa que o produto é a área comercial, né? Então, eu acho que isso deve ser muito a cultura de vocês, né? A empresa como um todo respira essa coisa comercial, né? Veja se a cultura de vocês está bem. Eu fui cliente, já fiz imersão, conheço, gosto muito, admiro o Thiago, mas a palavra que me vem da Growth Machine é performance. Acho que essa aí talvez seja uma palavra que está norteando a cultura de vocês, né? Performance é a clareza, tá? Então, já entrando um pouco na cultura, vamos lá. Quanto mais clareza você tiver nas suas relações interpessoais, seja profissional, ou seja, pessoal, melhor. E como a gente não consegue, ao contrário de que muitos falam, você é uma pessoa no trabalho e você é uma pessoa fora, nós somos uma só pessoa. A gente está executando um papel ali, mas sou eu ali, né? Por isso que eu falei anteriormente do ser real, né? O ser social e o ser real. Então, assim, nós somos aqui no nosso dia a dia, a gente fica mais tempo no trabalho do que com nossos familiares. Tá? Então, nesse momento, a gente precisa ter muita clareza com relação qual é o papel de cada um. Né? O seu papel é esse aqui, o seu papel é esse, a sua descrição é essa, mas o teu papel no dia a dia é mais do que a descrição. Não é só a entrega, são as relações interpessoais, é o respeito, é a transparência, é o lidar com a diversidade de uma maneira respeitosa, né? É lidar com conflitos de uma maneira construtiva. Então, quando você tem isso como cultura, você consegue realmente ter uma equipe e não só pessoas unidas ali com um propósito. Né? E equipe é assim, cara, por exemplo, você tem alguma dificuldade como cliente, né? Eu tenho lá 100 clientes. Eu vou pular para outro, porque, cara, você está me deixando aqui com essa preocupação e não está dando rentabilidade aqui agora, eu vou pular para isso aqui, que isso aqui dá mais rentabilidade. Cara, não. Né? Vamos resolver o problema do Carlos, porque ele é um cliente. Ele tem a relevância que todos os demais têm. Ele pode não dar a rentabilidade que o outro tem, ou pode dar mais rentabilidade, mas não é o que importa. O que importa é a satisfação dele. Não é? Porque se ele está no nosso escopo, se ele está dentro desse portfólio, ele merece todo o respeito. Não é? Então a gente não tem como deixar ou preterir uma atitude, porque o teu problema pode ser um problema que esteja nos bastidores de outros. Então a gente vai atrás até resolver. E em cima disso a gente vai conseguindo aculturar as pessoas. Então, reuniões de staff, essas reuniões acontecem, as dailings acontecem. Então, todo ritual, né, de união de pessoas e colocar na mesa quais são os nossos problemas, a principal questão ali é que assim, nós somos desprovidos de vaidade. Temos um problema? Temos. Então vai na mesa, não é? E coloca, cara, meu problema é esse aqui. Esse problema aqui afeta tal. Tem essa abertura. Tem essa abertura. Porque precisa ter isso, né? Esse espaço de segurança ali, né? Isso, um ambiente seguro para trabalhar, né? E o Thiago tem muito isso, né? Ele é o primeiro que entra na sala e fala assim, errei. Não é? Vamos fazer isso, e todo mundo, vamos fazer. Não é? Ou então, eu tô com a ideia aqui, o Thiago, cara, vamos fazer. Né? A gente ele estimula as pessoas e deixa um ambiente propício para que as ideias, para que a criatividade ela tenha e aceitar o erro, né? Vocês têm essa questão de podemos errar. O erro justo. O erro pode acontecer. Pode acontecer. Porque ainda mais uma empresa que experimenta tanto, está sujeita a erro. Exato. Mas tem que estar aberta ao erro, né? Isso faz parte ali dessa cultura de vocês. Dentro dessa cultura. Mas o que é muito importante para todos ali é o principal tema aqui, tá? É o ambiente seguro. Então, todo mundo tem esse espaço, essa segurança para falar. Cara, vou fazer isso aqui e vai dar certo. Aí todo mundo fala, de onde você tirou essa ideia, cara? E a gente brinca e tal, assim, não é o relevante, não é pro momento. E se for uma coisa bacana, todo mundo começa, isso aqui dá rentabilidade, vamos trabalhar desse jeito. Várias vezes a gente já fez nossas reuniões ali, surgiu uma ideia na mesa, e o cara de marketing já fala assim, não, vamos fazer isso agora e
para tudo, a gente para inclusive a reunião, né? Porque já a gente para desenvolver já sabe ideia. que o tempo que a gente está ali na reunião, a gente está perdendo tempo de produtividade na criação em alguma coisa que já pode abreviar e colocar no mercado, né? Então, e dá certo. Isso que é o mais importante. Eu percebo que vocês têm uma cultura bem de startup, assim, né? De rápido, testa, valida, não deu, MVP, bora, Exatamente. não rolou, aborta e segue pro outro lado, né? Isso é legal, vocês mantêm essa cultura, né? Mantemos essa cultura. E como people, é fundamental a gente ter uma equipe que esteja, mais uma vez, né? Quando você está atrás de uma mesa, você não consegue respirar o ambiente. Você é comunicado de problemas. Quando você está transitando, você está vendo a criação daquela situação. Então você não chega só com uma informação de terceiros, você já viu, né? Então a liderança ela não está acompanhando, você não está vendo o one-on-one acontecendo ali, né? Tem um feedback equivocado acontecendo do outro lado, um comentário que você viu que pode ser prejudicial para a imagem da pessoa ou então do time. E essas correções elas vão acontecendo no decorrer do dia. E tem que ser na hora, né? Na a questão hora. da cultura, ela tem que ser comunicada quando acontece, né? Quando acontece. E é muito legal isso que você está dizendo do RH sair da mesa dele e estar ali com as pessoas, né? Porque a empresa está acontecendo ali com as pessoas, né? E de fato o RH que fica na mesa, ele parece um saque, né? Aconteceu um problema, vai lá. Exato. Né? E tudo acontece no RH, né? A gente sabe que o RH é o centro ali. Eu brinco que falo, eu já falei no passado que era o coração, né, da empresa. Aí o financeiro falou, não, o financeiro é o coração da empresa. Eu falei, então tá bom, então o RH é a alma da empresa. E de fato é, né? Mas é muito legal essa proatividade do RH sair e tá ali, vivendo as conexões, né, as interações, né? Porque é ali que tá acontecendo o people. Isso. Né? Quando a gente vê, você fala assim, pô, uma pessoa que olha esse podcast e fala assim, mas a empresa tem 100 funcionários, não é a quantidade de pessoas, não é? É a proatividade do departamento. Que muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu sou do departamento pessoal, eu não tenho por que sair para andar. É um equívoco imenso, porque o departamento pessoal, ele por mais que seja burocrático, legislação, ele está fazendo coisas de pessoas. Né? Isso. Ele recebe muita informação. Então, se você não tem dentro do próprio RH uma leitura de todos os subsistemas e você dentro da sua própria área não faça reuniões para entender clima organizacional, para entender tendência, discursos, cara, o bastidor é o que impera. Né? Então, muitas vezes você acha que você é o líder de um departamento e você vai pegar o seu grupo lá e fala assim, pô, o norte agora é esse aqui, ó. Vamos nessa direção todos nós. Né? Aí você vai lá, reúne a galera, fala assim, gente, preciso fazer isso, o indicador esperado é esse, nós temos tanto tempo, isso vai rentabilizar para a companhia e tal. Legal. Quando você vira as costas, tem uma pessoa naquele grupo que pode chegar e falar assim, o Kleber também tá fogo hoje, hein? Né? Você acha que a gente vai conseguir dar conta disso? Cara, olha quanta coisa que a gente tem para fazer aqui. Ele desconstrói todo o seu discurso. Né? Se ele desconstrói o seu discurso, acabou. Né? Então você tem que saber quem são as pessoas que influenciam positivo e negativamente. Né? E você vai saber isso como? É só circulando. Né? Que você vai entender quem são as pessoas que têm essas características principais aí de influenciar positivo ou negativamente. Você me lembrou uma questão que fala assim muito, que a liderança é quando o líder não tá no grupo ali, né? Exato. Ela acontece ali, que é justamente isso, né? Pô, você saiu de lá, o que já estão falando? Pô, cara, é isso aí, vambora, tamo junto com ele, ou, putz, não, tá viajando, como é que ele vai pedir isso pra gente, né? Ali começa a acontecer a liderança, né? Principalmente quando você assume um departamento e uma outra cultura, e você tem a missão de direcionar uma área de uma forma diferente da que era anteriormente. Então você olha o cenário e você fala assim, cara, até aqui foi tudo muito bem feito, né? Mas daqui para frente eu preciso fazer desta maneira aqui. Então eu preciso de indicadores, eu preciso de KPIs claros, eu preciso de definição. Para uma remuneração variável que anteriormente a gente não tinha, só tinha uma distribuição de lucros, né? E não tinha nenhum tipo de parâmetro para isso, você simplesmente ia lá e falava assim, olha, seu departamento vai ter tantos %, você divide aqui de acordo com a performance deles, e ficava na mão do gestor. Né? Agora não, agora você tem que associar isso à performance, que é o tema que a gente estava falando. Né? Como que você mede a performance? Né? Essa performance passa por quem? Tem auditoria nisso ou não? A gente tem pessoalidade nisso ou não? Né? Porque, infelizmente, acontece. Né? Eu não quero perder o Carlos do meu time, mas ele não bateu a meta 2 meses. Mas eu sei que é uma fase dele. O que eu vou fazer? Eu vou pagar a comissão dele para dar uma motivada nele. Né? É o correto? Não é? Pode ser que sim.
mas pode ser que você esteja cometendo uma bela falha de gestão. Sim. Não é? Está alinhado com a estratégia, com a cultura, isso faz sentido para a empresa, né? Exato. Então, tem muitas questões de bastidores que acontecem que, se você não estiver atento, a gente pode estar jogando dinheiro no lixo. Não é? E é o que você falou anteriormente, né? Você tem que contratar, demora para contratar. Faça um processo bem feito na contratação e, se tiver que desligar alguém, desligue. Rápido. Né? Não fica achando que, não, é um momento, vai dar certo, porque a pessoa... Desliga rápido, mas só para fazer um parênteses aqui, né? Com justiça. E assim, a pessoa também está ciente de um processo que ela está participando até de um desligamento, né? Não pode ser surpresa para ela ser desligada, né? Até para não parecer, né, que assim, desliga rápido. Não, mas a pessoa sabendo que ela está aparecendo num processo. 2 pontos que não pode ser surpresa, a promoção e o desligamento. Exato. Não Aí pode. Tem alguma coisa errada, né, acontecendo. Quando você promove alguém, né, a pessoa já sabe que ela está naquele caminho certo, porque você tem os rituais completos, você fez um ano correto, tem o plano de carreira, ela sabe exatamente quais são os steps que ela tem que cumprir, então tá claro para ela. Né? A jornada tem que estar desenhada ali, cristalina, né? E na outra ponta a mesma coisa, né? Olha, vamos lá conversar, porque isso, aí você dá aquele feedback, você constrói, você redireciona, você explica, né? O líder, ele tem que saber fazer o que ele está ensinando. Não adianta ele falar assim, tem que fazer, mas como que faz? Então, conversa com... Vamos junto aqui, ó. Essa referência, ela já está equivocada. E acontece muito nas empresas isso, e o papel também de people, né, é sinalizar competência. Né? É sinalizar através das pesquisas de avaliação. Às vezes o problema está na liderança, né? Também, né? Avaliação do desempenho, avaliação de clima, são recursos, a própria entrevista de desligamento, elas geram para você subsídios que você, cruzando todos eles, você vai ver qual que é a área que mais está mandando embora, por qual motivo, e você só não toma decisão se você não quer. Né? Mas está lá, né? Mas está lá. Às vezes a pessoa tem algumas justificativas que é assim, explica, mas não justifica, né? A pessoa fala assim, não, eu mantenho ele lá, eu sei que ele é linha dura, etc., mas ele dá resultado. Eu falo assim, você começa a questionar, né? Assim, como assim? Explique melhor, né? Então, são características, né? São detalhes que você precisa organizar. Organizando-os, você consegue ter dados, gera informação, e isso você gera plano de ação. Né? E o plano você falou de ter clareza, né? Ter clareza, é isso mesmo, porque a pessoa é tóxica muitas vezes. Não é? E tem outros que são até boas onde pessoas, ela é dura, tem outros que são boas pessoas, são afáveis, todo mundo gosta, mas não produz. Né? Aquele cara que chega às 7 horas e vai embora 8 horas da noite, conversa com todo mundo, está em todas resultado. As fotos. É o amigão, mas não dá resultado. Sai em tudo quanto é foto, mas qual é a contribuição que ele dá efetiva? Não é? Então, o olhar de people está muito ligado ao olhar do CNPJ. Sim. Não é? No final é para dar resultado. No final é para dar resultado. Dentro de uma questão saudável e bom para todos. Isso, exatamente. Mas tem que ter esse olhar. Né? Então, tenha lá suas competências, tenha seu plano de carreira, ofereça toda essa jornada para o seu colaborador, para o seu prestador de serviço, mas ao mesmo tempo deixe claro para ele que ele precisa de ter uma contribuição efetiva. E qual que é a contribuição dele? Não é? Eu sei o que eu tenho que fazer. Então, beleza, você está fazendo o seu papel, está num ambiente bacana, aqui tem máquina de café, tem mesa de ping-pong, tem tudo que você precisar para você desestressar. Não é? Mas, ao mesmo tempo, você precisa entregar aquilo que é o seu core, o seu papel. O objetivo aqui é esse, né? Exato. Falando em desligamento, que acho que é um assunto bem interessante, como que as empresas conduzem, né? E recentemente a gente mudou aqui no grupo das nossas empresas a forma como a gente faz, né? Então a gente tem algumas regras claras, que é 2 cartões amarelo e um vermelho. Só que aí, então assim, obviamente para a mesma questão foi pontuado, conversa, feedback, de novo tá acontecendo, aí não tem como. Mas uma coisa que a gente mudou, acho que 1 ano, 2 anos para cá, é de colocar a pessoa de sobreaviso ali, de deixar ela ali, a gente chama de recuperação. Falou assim, a nossa decisão é te mandar embora. Porém, por isso, eu tô te dando uma chance, se você quiser, de, num período agora de 30, 15 dias, a gente trabalhar essas questões, e eu tô dando essa abertura pra gente trabalhar. Se você conseguir mudar, a gente continua. Se não, aí a gente já pode até desligar, porque a decisão é desligar. Né? A gente tá dando uma chance. E segundo a literatura que passaram, 60% a 80% você consegue reverter. Porque, às vezes, a empresa não tem esse espaço desse diálogo, né? Na maioria das empresas que tem esse diálogo, você vai construindo ao longo do tempo. Mas o que está acontecendo? O problema é esse.
você quer resolver? Tamo junto? E a gente já teve reversão nesse sentido. A decisão era mandar embora, acabou não mandando embora. E já teve também o caso que vou tentar, não, eu quero e realmente não aconteceu, né? Mas eu achei bacana porque é como se fosse uma última chance ali e o porquê ali, né? Às vezes você reverte, né? Às vezes dar o espaço de... Será que a liderança está dando essa última conversa também, né? Então tem funcionado pra gente, assim, é bem bacana. Existem vários caminhos, né? Sim. Mas o caminho que eu julgo que é o mais assertivo é o caminho de cumprir os rituais da liderança. Né? Então, as reuniões de time, as reuniões one-on-one, a sinalização clara para o time e para o indivíduo que ele não está performando, que ele está se descolando ou de cultura ou de performance. Né? E isso tudo vai levando a uma construção e uma percepção de que está indo bem ou não está indo bem. De quem está indo bem, o porquê está indo bem. Tá claro. Tá claro. Clareza, né? Clareza, mais uma vez. Né? E quem não está indo bem, não é falta de referência, não é falta de direcionamento. Por que não? Não tá claro porque não está indo bem. Exatamente. Né? Então não será uma surpresa para ele se ele for desligado e nem para o time. Né? Porque você não pode gerar uma insegurança no seu time. Né? Aquelas máximas Maquiavel, né? O bem aos poucos e o mal de uma vez só. Né? Cara, tá todo mundo indo bem, aos poucos você vai nutrindo essa galera, você nunca deixa de construir esse ambiente produtivo, ambiente onde você sabe que você consegue extrair daquele time desafios, superação, o que se fala muito de resiliência. Quem trabalha na área comercial sabe muito bem a dificuldade que é você gerar um approach. Dia a dia do comercial. Do comercial, mas, mais uma vez, não é só do comercial, não é? É de todas as áreas. A gente empresa, brinca né? muito. A empresa como um todo. A gente brinca muito na Growth com relação à nossa cultura mesmo. Todos somos vendedores na empresa. Todos. Né? A gente respira fato. Vendas. Você pode acreditar ou não, mas é fato. Mas é fato. Todo mundo é né? vendedor. Mas pô, isso é discurso no comercial. Cara, não é discurso de recursos humanos, não é discurso de RH. Todos somos, porque se a gente não tiver essa visão, não é? A gente está descolado do negócio. Não é? Descolado da vida, porque, na verdade, até nas suas relações pessoais, quando você está, sei lá, tomando uma cerveja com um amigo aí, tomando um vinho, você está dando uma ideia, você está vendendo essa ideia. Né? Se ele vai comprar ou não, depende de como você está comunicando, se você é bom, se você está trazendo informações, né? Ou o cara pode falar, não, tá viajando ali, né? Então, não vendeu a tua ideia, é simplesmente uma conversa. E quando ele me chamar de novo para tomar cerveja, eu não vou. Pô, esse cara aí tá falando, é isso, somos todos vendedores. Somos todos né? vendedores mesmo, né? Então, quando você tem uma cultura dessa bem arraigada, bem fundamentada, e você sustenta esse discurso como cultura, cara, é difícil você não ter êxito, não é? Eu vejo muito essa clareza e esse momento da Growth como sendo um momento de aplicação do nosso discurso interno. O nosso crescimento é reflexo de uma transparência, de uma clareza, tanto interna como com o cliente. Né? Isso sustenta a relação. Né? Você sabe que eu posso contar contigo, eu sei que você pode contar comigo, assim, e a gente vai numa troca construtiva a cada momento. No momento é aquela situação, né? A confiança é tudo. Quando você perde a confiança em determinada questão, pode ser uma coisa simples. Você já assim, cara, você não vai 100% mais. Né? Você não vai 100%. Você vai, mas já vai olhando para o gramado do vizinho, você já vai pensando em outra possibilidade, e por aí vai. Cara, olha que bacana, você estava falando disso, eu estava lembrando aqui da nossa relação com vocês quanto cliente. A gente fez a imersão, depois a gente contratou, né, a consultoria para implementar aqui a máquina de vendas, né? E eu lembrando das conversas, das reuniões que eu tinha, só até depois resgatar quem é a pessoa para te falar, para elogiar, porque ele fez um bom trabalho e era muito pautado nisso. Vocês foram até aqui, agora vamos fazer isso, vamos fazer. Sempre tinha uma clareza no processo. Então eu percebo que, de fato, a entrega comercial já existe e agora vocês implementam sempre para dentro isso, né? A relação foi sempre muito clara, assim, de até onde vocês vão, vamos lá, agora vocês vão construir isso. A gente vinha trazer, vocês não trouxeram, agora vamos junto e vamos lá, né? Então, foi bem dinâmico e foi muito produtivo, assim, a implantação de vocês aqui dentro da empresa. A relação é a quatro mãos, né? Exato, assim, a construção ali conjunta ali e tal, foi muito bacana. Então, assim, de fato, na entrega comercial, 100% isso já acontece, né, com vocês, né? E internamente é um reflexo, né? Um reflexo. São os valores de vocês, né? A cultura, né? Então, assim, um dos valores que a gente tem muito forte é o ensinar,
né? E aprender. Então, assim, a gente ensina e a gente aprende com todos que estão ali no nosso dia a dia. Ninguém é dono da verdade. Quando a gente fala de desprovido de vaidade nas nossas reuniões, é difícil a gente atingir essa maturidade e escutar do outro assim, eu não concordo com o que você está falando, sem gerar conflito, né? Sem achar que você está querendo puxar meu tapete. Eu confio em você, cara. Então, se você está falando isso para mim, é porque alguma coisa eu não li. Alguma coisa passou. E é natural passar. E a gente deixa passar, não é? Então, muitas vezes uma pessoa que não é da minha área, não tem nada a ver com people, ela fala assim, e se fizer tal coisa? Eu não posso estar... Eu falo assim, pô, mas o cara não tem nada a ver com a minha área, tá dando opinião comigo. Então, o que ele acha que é? Isso não pode acontecer numa empresa onde todo o crescimento... assim, a próxima pauta já é uma pauta rentável. Aquela pauta que ele está colocando ali, ela pode gerar rentabilidade ou então ela pode travar o crescimento da empresa. Só por conta da minha vaidade. Porque eu sou o capitão do people, né? Então, a gente precisa de ter essas relações, essa confiança clara, senão a gente trava o crescimento da empresa. Legal. O desafio da área de people é sempre muito grande, né? A gente lida com seres humanos, são universos diferentes, mas a criação de um ambiente seguro e desprovido, né, de vaidades, o que estimula isso é fundamental, né? Se o olhar está no resultado, está no cliente, está no que é bom para a empresa, não tem o que não pode ser falado, né? A gente fala disso, assim, às vezes tem, obviamente... Pô, ele falou assim pra mim, cara, ele tá dizendo algo que é bom pro cliente, então ouve, pode ser que o caminho que ele tá dando é legal, né? Ele tá falando, eu chego assim, quando tem essa conversa, eu falo assim, o que ele tá te dizendo vai prejudicar o cliente? Não. É bom? É. Então, cara, vamos ouvir. Então, talvez foi a forma que ele te falou que não foi tão legal. Então, agora, ele tá trazendo uma coisa que é ruim pra empresa? Então não faz sentido. Geralmente é alguma coisa que faz sentido ali, né? E aí abre-se para o diálogo ali, né? Isso. As decisões, elas têm que ter muita maturidade, né? Então, um grupo maduro é muito importante. E essa é uma das principais questões, inclusive, para a atratividade. A atratividade, ela anda no geral, a gente tem muita dificuldade com a geração que está chegando agora, não é? Então, contratar essas pessoas que elas sentam na cadeira... Vocês têm umas pessoas novas lá, né? Dessa geração, né? Tem bastante lá, tem né? Bastante gente da Z, principalmente. Né? Da Z. Então, as pessoas entram já olhando o cargo do head. Essa turma aí que é ascensão meteórica. Meteórica, né? Assim, muitas vezes estudou, mas trancou, não é? O inglês não está legal, não tem histórico, mas ela tem uma vontade, um entusiasmo, que é isso que a gente tem que ver. Essa vontade, entusiasmo, e direcionar e canalizar essa energia e não ser refratário ao posicionamento dela, que é o que acontece muitas vezes no RH. Não é? Olha essa ambição e essa vontade que a pessoa tem de crescer. Dá um caminho. E dá um caminho, cara. Constrói. Não é? Mostra que não é tão rápido, né? Porque então eles precisam entender isso, mas que tem um caminho, né? Então, coloca claramente, mais uma vez, clareza. Olha, o caminho é esse aqui, ó. Não é? Você está disposto a seguir com a gente? Não é? A gente vai habilitar você nisso. Então, eu estou nessa área, mas eu estou estudando marketing, cara, minha visão é essa aqui, é gerar lead, eu tenho uma vontade de comunicação, eu gosto de escrever, tá, beleza, então vamos canalizar energia nisso. Não é pegar pessoas apenas prontas, não é? Ou então aquele, com todo respeito, né, um cordeirinho que trabalha e sente e vai embora. Isso não contribui para a empresa. E não tem tração nenhuma com essa geração, principalmente, né? Talvez as anteriores eram mais submetidas, né, a processos, a coisas mais longas. A ideia era sempre entrar numa empresa e fazer uma carreira de anos. Essa geração já não. Ela tem qual é o propósito, que eu acho que é algo muito bom que essa geração traz, que é tua empresa é socialmente responsável, eu tenho, né, um olhar diferente, ESG, diversidade. Isso, muita gente fala dos problemas dessa geração, né? Mas, cara, eles trouxeram muitas coisas bacanas, assim, principalmente de propósito, assim, né? De olhar para o propósito da empresa, né? Não só comercial, mas social, né? Isso é muito legal, né? Que não se falava também, né? Não. Nós temos projetos lá de Forjando Campeões, né? Que é um projeto onde as pessoas entram sem nenhum entendimento do que é a área comercial, e a gente habilita essas pessoas com as ferramentas da área comercial, com discurso, com script, um approach correto, uma visão do cliente, se ele é mais racional, se ele é mais emocional. O produto por si só, ele não vende.
Não é? Eu preciso vender a solução para o cliente. Não é? Então, até essas pessoas entenderem como que é a relação, o que o cliente deseja, o que eu vou fazer efetivamente para virar, né, uma solução para o problema do cliente. É essa visão que a gente começa a colocar para essa geração. Né? E essa geração formando ali. Ela tem um engajamento, ela tem um propósito, ela quer conquistar. Ela tem sonhos. Eu quero assim, cara, você começou a trabalhar faz um ano, mas eu quero trabalhar, eu quero ganhar tanto, eu quero ter uma casa na praia, eu quero comprar meu carro, ou então não, eu quero comprar tênis, não sei o que. Tem uma geração e a gente tem que respeitar o momento da geração. Né? Mas canalizar essa energia, essa ambição que eles têm, para a nossa empresa é maravilhoso. Sim. Porque eu preciso de pessoas ambiciosas. Eu preciso de pessoas que olhem a mais. Isso é o diferencial. E é isso que você, nem eu, nem ninguém consegue implementar. É a fome. Isso aí é de cada um. Exatamente. Se você encontra pessoas com fome, com vontade de crescer, isso é a única coisa que a gente não consegue colocar, né? Não consegue. E isso, quando você encontra, tá bom. Então, beleza. Você tem vontade? Então tá. Ó, não é tão rápido quanto você imagina. Mas o que você tem é muito bom e eu quero, eu vou te dar um caminho, né? Bacana. Interessante que vocês estão trilhando. Essa primeira parte, logo no início a gente conversou sobre atração, retenção e aprimoramento. A gente atrai esse pessoal. Não é? Agora, se você não tiver um processo correto de retenção, assim, dá 5 meses, 4 meses, a pessoa já tá fora. E tudo que você investiu de energia, de conhecimento, não é? Você está preparando para o seu concorrente. Né? Você deixou ele bom para ir para outro lugar que vai conseguir trabalhar a jornada. Exatamente. Né, então, a responsabilidade, mais uma vez, não é só de people, a responsabilidade é conjunto. Justamente por isso a gente tem uma área aberta, onde nós temos os anjos, tem um acolhedor, tem um embaixador, tem as pessoas que faz todo esse cerco realmente, não é? Para blindar essa pessoa do que é o propósito dela naquele momento e do que é o clima organizacional, porque senão ela começa a misturar tudo, né? Meu propósito é esse, mas aquele departamento é legal, eu quero aquilo, e ela vai expandindo, porque ela está cheia de energia. Né? A gente tem que canalizar a energia dela de uma maneira correta, propiciar o ganho para ela de uma forma correta, que também é outro detalhe que muitas vezes nas áreas comerciais não está claro. Não é? Então, assim, como que você é remunerado? De que maneira que você vai ter essa remuneração? Você vai ganhar pelo contrato, você vai ganhar depois, você vai ter recorrência, não vai ter recorrência. Então, a maneira como você mostra para o seu pessoal a clareza que você coloca ali, você retém esse pessoal também. Porque essa coisa de, veio a minha comissão, mas ela não foi calculada corretamente, ficou por outro mês. Você vai com aquela história, mas o cliente não pagou, ele fica sabendo que o cliente pagou, mas pagou depois do prazo, sabe? Aí não está cristalino e não perdeu a confiança. Exatamente. Então, são vários aspectos que contribuem para a questão cultural. Não é só você manter ritos, né? É você cumprir com todo o fluxo que você disse que vai fazer. Né? A transparência em todos os sentidos. Isso deixa todo mundo muito mais seguro. A relação de confiança ali, né, em todos os aspectos vai sendo construída, né? Como que está o desafio hoje de você construir a Growth Machine, que está crescendo muito, de construir essa marca empregadora, assim, da Growth? É isso hoje o desafio aí? Como é que tá isso? E o Melhores Cast é patrocinado pela Cedo Seguros, que é a única corretora Prime de seguros no mercado. É a corretora de seguros das melhores empresas para se trabalhar. Se você busca uma excelência na gestão de benefícios estratégicos para os seus colaboradores, para a sua empresa, procure a Cedo Seguros, que vai ter a melhor entrega do mercado. Entre todos os outros, no geral, manter a cultura de uma empresa que cresce e que traz cada vez mais pessoas com visões de mercado, e que muitas vezes não tem ainda o propósito da Growth. Tem a competência, né, tem o hard skill, não é? Mas quando você entra dentro da nossa cultura... Que é o soft que vai pegar. Que é o soft skill, é isso que pode gerar problemas. Eu estava conversando com o CEO ontem, assim, a gente não tem pessoas dentro da companhia que você olha assim, vamos conversar separado, porque essa pessoa pode de alguma forma usar essa informação de uma maneira que seja prejudicial com a outra equipe. A gente vai falar sobre isso aqui de uma maneira que não está legal. Não. A gente conversa no meio do departamento, sobre tudo que tem que conversar. Né? E não vem alguma pessoa, sabe assim, puxar o tapete com o espírito corporativo capitalista, alpinista mesmo, né? Que tem gente que é especialista em ser alpinista. Você já deve ter conversado com muitos diretores, com muitos gerentes, que você começa a conversar, ele não tem vivência, ele tem política.
É uma O cara pessoa é bom que transita, de lobby ali e tal. transita muito em grandes bem corporações com é todos. super comum, né? É Eu que super vim de comum. banco, que é super tradicional e grandes estruturas, eu via muito isso. Via gente extremamente competente nesse lado, mas não tinha entrega. Mas o cara era bom disso, cara, e o cara acendia. Seguia. Né? E o contrário é verdadeiro. Eu lembro, tem um caso, assim, que pra mim marcou muito, assim, eu era moleque, eu entrei como estagiário lá. Eu lembro que eu trabalhava na Asset, administração de fundos lá, né? Mercado financeiro, aquela loucura. E eu lembro que tinha um japonês que era bom técnico, sabia tudo. E tinha um outro cara que era um cara que... ele não tinha tanto conhecimento, mas ele era bom de relacionamento, cara. E eles fizeram um projeto juntos. O japonês fez tudo, cara. O cara fez toda a entrega, não lembro o nome dele agora, acho que era Ricardo. E o cara era muito bom. Ele desenhou todo o projeto, só que quem comunicava era o outro. E o cara era tímido, ele era mais fechado. Bom, conclusão, o cara fez tudo, quem foi promovido foi o outro. Isso marcou muito na minha cabeça. Ele nem saiu na foto, né? Ele nem saiu na foto, cara. E eu lembro que isso marcou pra mim, eu era moleque, eu olhei e falei, olha, cara, que... Assim, eu tenho que ter os dois, né? Você precisa se desenvolver aqui, mas é importante também ter o outro lado, né? Exato. Então, o contrário é verdadeiro também, né? Ser muito bom, mas também não saber vender, não saber se posicionar, é muito ruim. E agora o outro cara que é do outro lado lá, que não tem entrega, esse não dura, porque ele vai até um ponto, chega uma hora ele cai. Esse ponto que eu ia falar. Né? Assim, não se sustenta. É um voo de galinha ali, né? Exatamente, não se sustenta. Porque também, até um ponto você vai, depois, a partir dali você precisa ter uma entrega também, né? E essa dedicação ao conhecimento, ela é muito importante. Não é? Então, o aprimorar-se constantemente, o estar fazendo cursos de aprimoramento, ter relacionamento como esse que a gente está tendo aqui agora. Então, assim, isso faz com que você comece a criar cada vez mais casca para as adversidades e mais argumentos. Você consegue sentar com pessoas e sustentar os argumentos. Você pode discordar da pessoa, mas você vê o ponto que a pessoa está defendendo. Não é? Então, essa relação extremista que a gente viveu há muito tempo, que a gente está vivendo, né? Isso é algo que a sociedade está precisando trabalhar melhor, né? Escutar o outro. Escutar o people, poder não concordar e tudo bem. E tudo bem, cara. Assim, não precisa virar inimigo, né? Não. Assim, esse pensamento de concordar com pessoas ou discordar de pessoas sem gerar conflito é muito importante. E quando a gente está num momento corporativo, no dia a dia corporativo, eu não vou falar com tal pessoa, então eu tenho restrição em falar com tal pessoa por diversidade, né? Por qualquer tipo de situação que seja de religião. Essas pessoas, elas são tão... elas levantam muros de uma maneira tal que elas não conseguem tracionar no próprio desenvolvimento da própria empresa. Porque ela tem resistência a falar com pessoas. Não é? E isso é muito pano de fundo. Né? Não é dito. Né? Mas a gente sabe que acontece. Né? A gente sabe que acontece algumas coisas nesse sentido. E isso prejudica o movimento corporativo, ou o movimento da empresa. Então, você podia performar muito mais se você tivesse esse aspecto de relacionamento mais... agradável, digamos assim, né? Você pode não concordar, mas, cara, nós estamos trabalhando junto na mesma empresa, bichão. Então vamos fazer o negócio virar, né? E tem pessoas que são resistentes mesmo. Né? Isso vem muito também do ambiente de diversidade, né? De poder trazer isso. Vocês têm essa política, assim, esse olhar para a diversidade? Sim. Porque se tem uma coisa que está comprovada, que a diversidade não é um discurso, é resultado, né? Justamente para contribuir nesse sentido, né? De pessoas diversas, de backgrounds diversos, de estratos sociais diversos, trazem perspectivas diferentes, né? Exato. Isso contribui, né? A nossa cultura, ela permite você trabalhar de bermuda, permite você trabalhar da maneira como você achar mais adequado, né? Permite orientação sexual, permite a questão religiosa, permite o que você quiser, porque o que a gente está fazendo ali é entregar resultado. O nosso foco não é esse. Nosso foco é deixar com que as pessoas estejam em sintonia com o propósito da empresa. Num ambiente seguro. Num ambiente seguro, mais uma vez. Então, o que acontece? Né? A clareza, mais uma vez, das informações da empresa, a clareza, mais uma vez, das relações interpessoais. Eu posso chegar para o Thiago, eu posso chegar para a Luana, que trabalha com a gente lá como auxiliar de limpeza, da mesma maneira. Eu não tenho que tratar o Thiago diferente porque ele é dono. Tem essa abertura, né? E ele não quer isso. Legal. Não é? Então, é uma empresa que permite essas relações. Então, a pergunta inicial dos desafios principais que eu tenho como people é exatamente essa, cara. Manutenção disso, né? Porque na medida que vai crescendo é difícil também. E não se perder nesse meio de campo.
Porque se perdermos isso com certeza vai se refletir na nossa entrega. Acho que não pode perder a essência, né? Isso vocês têm que sempre trabalhar. Empresas que estão crescendo têm esse desafio, né? De não perder a essência, a cultura e tal. A cultura, algumas coisas ela também pode e vai mudando também, né? Porque a realidade da empresa muda, algumas coisas vão incorporando. Eu acho que a essência, não... Porque a essência é o Thiago, né? Parte do dono da empresa, né? A cultura, né? Então, o que o Thiago é, como ele pensa, isso sempre vai estar ali. O Thiago também vai mudando, né? O Thiago também vai acrescentando algumas coisas, algumas nuances, né? A complexidade do negócio vai requerendo comportamentos, habilidades diferentes. A essência ela pode continuar, mas a cultura também vai acrescentando coisas, né? Então esse desafio de manter a essência, mas também se adaptando a uma realidade diferente é um desafio ali, né? É um desafio, um grande desafio. E outro desafio que a gente tem também é fazer com que a Growth Machine não seja só o Thiago. Né? Então, assim, o Thiago ele tem várias possibilidades, ele tem várias vertentes de negócio, ele tem uma forma de olhar para o mercado, e a gente não pode fazer com que ele também esteja limitado só porque está à frente dessa marca. Né? Ele já apoiou, a marca já cresceu, a gente tem produtos que são extremamente relevantes, né? Trabalhando com inteligência artificial, trabalhando com competências de suporte, com um CS especializado. Então, nós temos muitas formas de atuação. Né? E hoje em dia a gente precisa também não ser uma âncora no pé dele. Não é? A gente precisa ser autogerenciável, né? E necessariamente ele aparece, ele está próximo, ele tem a marca, ele continua sendo o nosso visionário e a gente segue isto, mas a gente também tem maturidade para fazer com que o negócio seja autônomo. Né? E ele consiga prosperar com outras ideias e outras questões que ele tem, e a gente sabe que a coisa vai caminhar ainda com muita prosperidade. Dos negócios que ele tem adiante e também da própria Growth, que ela já tem a essência do Thiago. Sim. A gente não pode perder esse momento. Então essa preocupação também é muito intensa, né, de descolar também os produtos do Thiago, né, fazer com que isso esteja ok. É um desafio, as redes sociais trouxe isso, né, o empresário está cada vez mais à frente. É importante porque as pessoas se conectam com pessoas, né? Isso. Eu não me conecto com a Growth Machine, mas eu conecto com o Thiago, que é a Growth Machine. Mas também aí você acaba colando uma imagem que ela tem que estar apartada, ao mesmo tempo junta. É o desafio das empresas hoje, né? Os CEOs, os CVOs estão aparecendo, estão nas redes sociais, trazendo conteúdo. Então, ao mesmo tempo, você tem que associar e desassociar ao mesmo tempo. É delicado, né? Uma linha tênue ali. Mas o que permanece... Né? É a empresa. É a empresa e a cultura que foi colocada. Sim. Aí é quando a empresa é muito maior que a pessoa, né? A pessoa está lá, mas pode não estar e a empresa ela continua ali, reverberando aquela cultura. Né? Exatamente. Legal. Então. Você falou de inteligência artificial e eu queria conversar contigo, porque a gente no off estava batendo esse papo, assim, né? Como é que você está vendo esse movimento da inteligência artificial? E, inclusive, o papel do people, da gestão de pessoas vindo, né, junto com essa potência que é a inteligência artificial, que pode suprimir diversos empregos, criar várias outras, aonde o gestor de pessoas ele pode ficar cada vez mais relevante, importante nessa junção desse ser híbrido, a inteligência artificial e o humano. O primeiro ponto é não ter receio da inteligência artificial. Assim, abraçar o quanto antes. Abraçar o quanto antes. É saber que é uma ferramenta que ela mais colabora. E eu até agora não vi pontos negativos nela. Né? Tem pontos positivos corporativos. Né? Então a gente pode, no lado não corporativo, ter várias críticas, mas a construtividade, o tempo de resposta, a fluidez que você dá quando você se associa a ela é muito importante. Tá? Então, olhar a questão de gestão com a IA é olhar a IA como sendo uma parceira, não é? E uma norteadora, muitas vezes, de tendência. Né? Porque se você souber usar muito bem ela, o que é contemporâneo hoje em dia? Perguntas bem feitas para a nossa amiga. Né? É saber fazer perguntas. Né? Se você sabe trabalhar bem com ela vai construindo, inclusive, a maneira como você faz as perguntas e o raciocínio que você tem. Né? Então, até a mudança de raciocínio das suas perguntas você pode pedir para que ela faça, né? Porque ela vem construindo um determinado tipo de relação com você. Você fala assim, se uma pessoa que tem determinado tipo de raciocínio com outra vivência que não seja a minha, oriunda de engenharia, tal, como que ela faria essa pergunta para você? Ela vai fazer isso para você, não é? E você consegue articular parcerias de liderança,
de gestão. Pede para que ela monte para você uma liderança que não seja as lideranças que atualmente elas são colocadas em prática. Como que eu posso fazer uma liderança de uma geração? Como que eu posso fazer uma liderança com KPIs que não sejam os que são atualmente colocados? Ela vai trazer um outro ajudar um outro olhar para você, né? Ele nunca foi colocado em prática, mas baseado nisso ela pode colocar. Né? Então, nós temos muito referência do que nós vivemos. Né? Então, essas referências, elas fazem parte da nossa vida racional e emocional. Eu posso falar como psicólogo que é assim que nós nos formamos de frustrações e de êxitos, mas sempre dentro do que nós vivemos. E a gente tem que se desprender muitas vezes disto, não é, para fazer algo novo, porque senão a gente vai repetir comportamento. Não é? E a gente repete comportamento positivo e negativo nas relações pessoais e nas interpessoais. Padrões e hábitos. Né? São padrões e hábitos mesmo. Né? E a gente vai colocando para fora de acordo com as circunstâncias que a gente se apresenta. Se você teve erro e em algum momento não te ajudou muito, você vai ter mais receio de colocar em prática. Se você teve situações que, olha, sempre por esse caminho deu certo, você tende a repetir esse comportamento. A IA está ali para ajudar você a ter outra referência. Muito legal isso. Né? Trazer uma perspectiva diferente da tua, né? Exato. Né? Quanto mais você tiver referências externas, melhor. Por isso que não só a IA, mas o que é mais velho que andar para frente, que é relacionamento interpessoal, benchmark com outras empresas, melhores práticas de outras empresas, não é? Quando você fala de GPTW também é a mesma coisa, né? Por que essas pessoas conseguiram alcançar o seu selo? Né? Que caminho que elas fizeram para isso? Né? Como que elas reforçaram a cultura? Como que esses colaboradores das empresas que tiveram a aquisição do selo chegaram a esse ponto? Você está dando o pitch do Melhores Cast aqui. Exatamente a ideia que é essa, né? Contribuir nesse sentido, de trazer as práticas que funcionam. Isso, né? porque a IA, ela é capaz de falar assim, as empresas que fizeram, ou então estão no ranking, tal, ela vai falar, as práticas corriqueiras foram essas aqui. Não é? E cite algumas empresas e algumas práticas, ela vai citar e vai dar referência dessas empresas. Não é? Mas isso aqui é frio. Não é? Diferente de estar aqui numa conversa o importante que pôs a mão. Né? Isso, porque é um dos pontos que a gente falou lá em off também. Né? Assim, o relacionamento interpessoal, essa troca, né? Esses grupos de estudo, esses grupos que muitas vezes a pessoa fala assim, não vou participar de uma feira, não vou participar de um grupo, porque é muito comercial, é muito isso. Cara, tá perdendo uma oportunidade. Tá perdendo a oportunidade de relacionamento. Somos todos vendedores. Não é? Então, assim, e você troca informações, esse calor, essa discussão, discordar ou não discordar, é algo que gera para você subsídios que você vai colocar em prática. Não é? Ou você pode deixar de colocar em prática alguma coisa porque alguém falou assim, eu fiz assim, essa área deu, depois, cara, eu tô nessa direção, isso aqui vai dar ruim. Deixa eu já corrigir Deixa eu corrigir a minha rota aqui. Não é? E é isso, mais uma vez, é você desprover totalmente de como você vê a sua vida acontecendo, não é? Porque você está direcionando não só a sua vida, você está direcionando a vida de muitas pessoas da empresa. Não é? Então, associa a inteligência artificial à maneira como você pode construir novas relações. Não com a frieza e com a referência bibliográfica que ela aparece para você. Não é? Usa ela, mas a seu favor. Não é? Não se prenda com conceitos apenas. O importante é você ter o conceito e colocar em prática o que você vê que em outras experiências também. Né? Como você falou, o pitch é isso mesmo. Né? Olha, conseguimos através de quê? De rituais que foram colocados todo dia de manhã, a gente faz isso aqui. Cultura, cultura, cultura. Não é? Para não sair da cabeça, para ser um mantra mesmo. Né? É praticamente uma evangelização daquilo ali. Né? Porque é desse jeito, porque na hora que você perde isso, quem é o primeiro que sente? Né? Quem é o primeiro que sente? O pessoal da recepção no meu prédio sabe quem são os colaboradores da Growth. Né? Porque ninguém tem diferença, ninguém tem um desrespeito nas relações. Não é? Você percebe, e a cultura de São Paulo, no geral, é uma cultura muito competitiva. Né? Nós somos competitivos, Carlos. Assim, a gente quer o melhor, cara. A gente quer conseguir. Nós não somos os melhores da América Latina de graça. Somos porque a gente vende, entrega e é um ambiente de competição. E de sarrafo alto, né? Sarrafo alto. Só que a gente sabe que as relações interpessoais, elas são importantes. Porque aqui em São Paulo é assim. Você vai entrar no elevador, o cara quer entrar primeiro. Você vai sair no farol, o cara quer sair primeiro.
Cada uma virada. Tá todo mundo cabeça baixa e reto. E é assim que acontece. Você vai no buffet se servir, você tá vendo 3 pessoas andando, você já vai mais rapidinho porque você quer ir primeiro. Então, aqui o bicho pega. O ritmo é esse. Aqui o ritmo é esse. Né? E no geral o que acontece é isso. Tá? Se a gente transmitir isso em todas as áreas da nossa vida... Se você criar esse ambiente dentro da empresa, não pode. Né? Não pode. Então, essa clareza, esse espírito, ele precisa sempre perdurar, né? Tem que perseverar. Mas ele só acontece se você bater sempre na questão da cultura. Cara, muito legal o que você está falando, que me lembrou muito o que é o nosso movimento aqui nas empresas, né? A gente, principalmente do GMAT, a gente acredita, o nosso movimento as empresas são um meio para fazerem as pessoas evoluírem. Em todos os aspectos. Você está falando muito de, olha, como as pessoas estão aprendendo a se relacionar com outros dentro da Growth, isso reflete como eles tratam o pessoal da recepção, o entorno e a sociedade, né? A empresa é um lugar para você se desenvolver como pessoa, né? Não só como profissional. E eu percebo isso justamente em empresas que têm esse olhar, assim como vocês, que estão em ranking, tem selo, porque não está só preocupado, tem o resultado como objetivo, porque se não desse resultado não seria aplicado, mas as pessoas se desenvolvem, né? E uma característica muito comum entre colaboradores e empresas que têm esse olhar é falar com orgulho que ou está na empresa ou já passou por ela. Isso. Cara, é muito legal e é diferente quando você vê pessoas que você entrevista que já passou por uma empresa referência. O olho do cara brilha. Putz, aí eu trabalhei anos lá. Cara, foi uma escola e tal. Isso é muito legal, né? E vocês constroem isso lá, né? Construímos isso. Mas... bater toda hora. Não é fácil, não é? Tem seus desafios, né? Não é fácil. Somos pessoas, não é? Muitas vezes a gente quer algo diferente, a gente não consegue. Né? Na sua ideia principal, cara, vou mudar o mundo com a minha ideia aqui. Aí você olha e você, cara, a prioridade agora é outra. Você fala assim, pô, caceta, mas agora era a minha vez, cara, né? Então, resiliência, vamos voltar... Vamos ver, e vamos apoiar a ideia. Né? Se você não é o top, o principal naquele momento, o que é o principal naquele momento? É essa ideia que foi colocada, então vamos canalizar energia nesse ponto aqui. Boa. Né? Então, é o apoio, é a transparência e canalizar energia de fato, vamos correr junto. Né? Porque se você não correr junto, cara... A liderança que toca o tambor não adianta, tem que estar lá na frente. Tem que estar lá na frente. Né? E aí você, tá gostando da conversa? Não esquece de se inscrever no nosso canal aqui, ajuda a gente a compartilhar as melhores práticas das melhores empresas que tem um olhar para as pessoas, para o desenvolvimento. Dá aquele teu like ali, ó, e já manda esse capítulo aí para quem você acha que precisa ouvir sobre gestão. Aposto que você tá gostando aqui, porque o conteúdo tá bom, hein? Tá bom. Muito bom, cara, muito legal bater esse papo. Diz uma coisa, a gente falou no off disso, eu percebo claramente que com o advento da inteligência artificial, que de fato vai entrar cada vez mais e tomar funções, mas vai criar outras, o gestor de pessoas, o RH cada vez mais vai ser a área mais e mais importante, mais relevante, e eu acho que a gente está chegando na era de ouro da gestão de pessoas. Eu falo isso com o olhar de, obviamente, estar convivendo com empresas que estão no fino da gestão de pessoas, mas eu também tenho muitos clientes que o RH é um departamento pessoal, processual ali, né? E até a ideia desse canal aqui era justamente trazer a prática para trazer para a audiência práticas legais que qualquer empresa pode colocar, né? E de fato o RH se tornar protagonista das empresas. Você sente isso também? Esse movimento aí de inteligência artificial fortalecendo o people skills cada vez mais? Cada vez mais. Porque o processo de retenção desse pessoal vai ser muito complexo. Então, se eu não der estímulos para que esse pessoal que tem a competência e sabe usar a inteligência artificial, sabe olhar o mercado, é bem remunerado e reconhecido, o hunting dele vai ser muito forte. Porque essa competência ela vai ser cada vez mais escassa. Né? Ela vai ser topo, né, mesmo de competências ali, e desejos. As empresas vão querer pessoas assim, né? Por exemplo, eu falo com orgulho da empresa que eu trabalho. Eu gosto de trabalhar ali. Não é assim, a gente tem relações, a gente curte o dia a dia, a gente gosta dos desafios. Bacana. Né? Então, alguém pode olhar e falar assim, pô, mas legal pra caramba, eu quero essa cultura pra mim. Cadê o contato desse cara? Né? E isso vai acontecer com qualquer outro profissional. Né? À medida que a inteligência artificial ela começar a produzir muito do automático, né? Do automatizar processos e de gerar essa sintonia com o nosso cliente cada vez mais
clara, ele sabendo exatamente o que vai acontecer, prevendo, antevendo problemas, gerando resultados, como a gente está fazendo hoje em dia com nossos produtos, você vai ter pessoas especializadas, não é, naquele produto, e que elas vão fazer tanto parte do negócio que se eu perder essa pessoa, eu perco uma relevante parte do meu faturamento, da minha receita, não é? Eu preciso reconhecê-la, não é? Então a parte de people ali é muito importante, para deixar essas pessoas no ambiente cada vez melhor, obviamente dando resultado, não é? Porque somos um CNPJ, somos uma empresa que é constituída para isso, não é? Mas reconhecendo essas pessoas. E é uma era de ouro do RH de fato, não é? Porque nós temos uma ponta, pessoas que querem estar no mercado de trabalho com competência, com garra, com conhecimento. Tem pessoas que não têm conhecimento, mas têm uma vontade que muitas vezes supera quem tem conhecimento, não é? E a gente tem que ter essa visão para habilitar essas competências, formar essas competências e retê-las dentro da empresa. E só retém quem tem processo de treinamento adequado, quem tem rituais de acompanhamento, quem cobra o one-on-one. E isso daí não é um momento internacional que você senta com um colaborador e cumpre um ritual do people e joga na plataforma dizendo que você fez, não é? Você tem que saber e monitorar. Aquilo tem que ser verdadeiro, genuíno primeiro, né? O termômetro de humor que você tem que ter. Você tem que olhar para as pessoas sabendo que o que ela colocou ali reflete exatamente o que ela sente. Porque muitas vezes a pessoa não coloca. Não é? Eu tenho receio do que vai acontecer comigo, eu não acho que seja um momento adequado para eu falar isso aqui. E a gente começa a perder a mão justamente quando a pessoa começa a ocultar, não é? Não se sentir segura para compartilhar. Ou com processos, não é? Eu participei recentemente de algumas conversas onde a gente passou por muitas mudanças, né, de produto, assim por diante, e foi meio que imperativo, assim, vai ter que fazer desse jeito, porque se a gente não fizer dessa forma com esse tempo, a gente vai começar a ter um desgaste. E a pessoa olhou para mim e ficou assim, tá bom. Mas eu pensei que assim, se tá bom, não tá bom. Se tá bom aqui é que alguém, ou algum processo não tá amarrado, não tá seguro na decisão. Não convenceu. Acabou a reunião. Vamos lá, meu querido, como é que você tá com relação a esse processo? Eu falei assim, cara, eu tô inseguro com isso por causa de eu não tenho dados o suficiente e assim, é o meu nome que está à frente desse processo, eu sempre fiz esses processos de uma maneira mais meticulosa, mais detalhista, eu entendo o tempo de resposta da companhia, mas, cara, por que tu não falou aqui naquela hora? Não é? Você tem espaço para falar? Eu falei, puxa, eu não sei, eu fiquei inseguro e acabei não falando. Né? Então tá bom, eu não vou te expor, a gente vai trazer isso aqui novamente e vamos questionar se esse fluxo está adequado ou não. Porque se isso aqui der ruim, vai dar ruim o processo inteiro. Né? O que é esperado para acontecer em uma semana e meia vai acontecer em 3, talvez em um mês. Então, essa tranquilidade, essa sensibilidade, ela precisa ser cada vez mais canalizada em processos onde a IA vai tomar muito conta de alguns parâmetros que hoje são com pessoas e outras atividades que elas serão formadas através de parceria com a IA, que hoje nós não temos. E que isso vai acontecer rapidamente. Né? Essa transformação do nosso core, ela é rápida. Trabalhávamos com SDR, né? 100%. Hoje em dia, a IA está tomando conta e fazendo o trabalho com 4, 5, 6 acionamentos por minuto. Não é? E de uma maneira fantástica, com script, com sotaque, com approach, com tudo. E aprendendo e não esquecendo. E aprendendo e não esquecendo. Com hype, energia em cada ligação. Exatamente. Tá? Então, o que eu vou fazer com essa mão de obra? Não é? Eu não quero dispensar esse pessoal. Não é? Tem gente boa lá, você vai ter que mudar. Mas... Só que eu vou ter que redirecionar as atividades. Então, a empresa pensa nisso, nós já estamos com planos e com planejamento para que isso aconteça, inclusive com prazos para que isso aconteça, né? Mas eu preciso da outra ponta e entender muito bem quem é cada um. Né? Onde eu vou recolocar ali. E, cara, é o que eu falei no início, cara, você só sabe quem são as pessoas se você não ficar atrás da mesa. Total. Essa é a hora primordial de você estar ali conectado de fato com todos. Você está conectado com todos, você tem reuniões. Eu conheço o André. E acho que essa conversa aqui é pra cá. O Pedro, putz, cara, esse cara é mais aqui. Para esse momento aqui não, cara, mas isso aqui vai encaixar certinho. O Pedro, eu tô olhando aqui, esse skill aqui, pode ser que dê exatamente aqui, mas vai precisar de algumas etapas para a gente construir, mas você já deixa as pessoas no radar,
para que na hora que acontecer qualquer tipo de efetividade, que a gente vai pegar uma energia financeira e canalizar ali, você sabe que aquilo ali você pode contar com a pessoa. Cara, isso é um belo de um alerta que você está dando aqui, porque de fato a IA está chegando forte, vai chegar rápido, a gente fica com a ideia de, isso aí vai até pegar, a gente falou, né, tem CEO que é IA, no Japão tem uma empresa que nomeou o CEO, então assim, não é só operacional, até o CEO está em risco, né? Então você vai ter que mudar a atuação, mas é um belo de um alerta para os RHs aí que estão ouvindo a gente, no sentido de conhecer lá, porque senão você vai mandar embora todo mundo ou você vai reaproveitar quem são os bons, mas se você não está conectado, cara, você não conhece quem são as pessoas, né? E você então, perde... Você vai perder talentos. Aí depois você vai ter que ir atrás de outro que, estava lá em casa. Era só redirecionar ali, né? Tem uma medição que é a tradicional dos KPIs do RH, né? É turnover. Cara, o turnover não é só a rotatividade das pessoas. Quanto tempo você demorou para aculturar essas pessoas? Um bom onboarding ali, né? Então, tem empresas que têm 60% de turnover, 70% de turnover no ano. A pessoa trocou a empresa, o quadro da empresa inteiro. Mas aí aquele detalhe que mais uma vez a gente já iniciou conversando, né? Assim, quem é que está saindo da empresa? E quem é que está ficando? Quem proporciona isso na empresa? Geralmente a média liderança, ela nunca sai. São pessoas que estão 6 anos, 8 anos, são pessoas que perduram ali naquela liderança e todo operacional sai com frequência. E aí essa liderança que está causando isso ali. E isso não é observado, porque é tão bem vendido que o operacional não tem a adequação correta, que o recrutamento e seleção contratou errado. Então, a culpa nunca é da pessoa que está conduzindo, não é? Ela é sempre de uma outra área. Então, quando eu iniciei falando aqui de estar desprovido dessa vaidade, se a gente não estiver claro, não tiver clareza que o processo, onde que está o gargalo? Onde que está o ponto? Querer enxergar, né? A gente parte muito de autoconhecimento, né? Essa disponibilidade de estar querendo se ouvir, se entender. A gente falou disso, né, na pandemia, das pessoas se olharem para si. É o processo do autoconhecimento, né? Que você, como psicólogo, conhece tão bem, né? Mas se você não tiver essa cultura para a organização de autocrítica, de estar aberto, não vai a lugar nenhum, né? Não vai. Não vai crescer. Na verdade a gente vai para algum lugar, que não é um lugar bom. Bom lugar. Me lembrou muito, cara, uma prática que eu tenho aqui, eu não sei se vocês têm lá, mas eu faço já há um tempo. Quando a gente manda embora alguém, ou quando alguém vai embora, né, pediu demissão, ou a gente mandou, eu converso com essa pessoa, eu gosto de conversar com todo mundo, e aí eu tenho a seguinte conversa, cara, ou a mulher, né, você já tá indo embora, né, agora me fala, tudo que você quiser falar, abre ali o coração, o que tá errado aqui na empresa, o que eu preciso melhorar. Muita coisa, às vezes, não tem sentido, mas muitas coisas fazem sentido. Porque essa hora a pessoa está totalmente desprovida de, ele era meu chefe, mas agora não é mais, então não vou falar. E saem coisas, às vezes, legais. Geralmente, como a gente tem esse ambiente aberto também, a gente não tem surpresas, né? Mas ainda assim, tem ali um lugar diferente. A pessoa está se desligando, então ela fala, cara, você tem um aprendizado muito legal ali. Ali é um momento que, às vezes, você está em coisa que, mesmo com a cultura de ter esse diálogo e tal, a pessoa não colocava ali, sabe? E é um feedback muito bom, que é uma autoanálise ali. Pô, legal, não estava olhando, não estava percebendo isso. E é só quando a pessoa está indo embora que ela tem esse final de abertura, assim, né? Uma prática que tem dado certo. Você vê, né, Carlos, assim, você tem uma empresa que é com um ambiente aberto, um ambiente seguro, você está próximo do seu pessoal, né? E mesmo assim, ainda assim tem. A gente se surpreende. Porque tem gente que mas por mais que você tenha um ambiente aberto, cara, há pouco tempo atrás, o ano passado, teve uma menina que saiu aqui, e, cara, ela saiu e deixou um rastro de problema gigante com clientes. Que a gente nem imaginava, porque ela estava reportando que o processo estava andando. Quando ela saiu, estava tudo errado. Não tinha entrega com o cliente, cara. Nunca tive um problema desse. E aí, até tive a conversa depois com ela, com a empresa e tal. Mas, assim, era dela, pessoal. Ela era uma pessoa extremamente fechada, ela não se abria. O ambiente é propício à abertura e tal, mas ela estava com um problema pessoal forte na família, de saúde, de questões. Então, ainda tendo ambiente... Então, ainda tendo um ambiente que estimula a conversa, que é aberto, são seres humanos. Às vezes a pessoa não conectou. Eu lembro que depois eu tive uma conversa com a empresa inteira. Eu falei, gente... Vamos reforçar aqui, somos um ambiente de troca, de segurança. Todo mundo tem direito a estar com problema. Acontece com todo mundo, de saúde, de o que for. Levanta a mão. Não tô legal.
alguém ajuda. O que o cliente, não pode chegar no cliente, né? Não pode chegar no cliente o problema, mas ter esse ambiente. Então, assim, ainda tendo tudo isso que como vocês têm, somos seres humanos, às vezes alguém ali ainda vai estar com algum problema que você não está enxergando, né? Exato. Mesmo tendo essa abertura toda, né? Imagina se não tem. Aí, então, você perde tudo, toda a mão, né? O ideal é que a gente consiga, então, permear por todos eles, né? Então, permear pelo operacional, pelo tático, e no estratégico você avaliar o que você percebe. Então, quando você percebe um erro, qualquer que seja, de gestão, de direcionamento, meu querido, está identificando assim, assado, isso aqui vai dar um problema. Eu trabalhei em empresas que a gente conversava muito com o pessoal da operação, e a operação é algo muito sensível, né? Não é remuneração alta, mas são pessoas indústria, que dependem indústria. de logística. São pessoas que dependem muito, né, daquela remuneração pontual, adequada. Então, quando a comunicação não flui bem, é um problema sério porque impacta diretamente na remuneração da pessoa. Ou seja, você trocou a folga comigo, tá? E eu trabalhei no dia, e no dia que eu ia folgar, você pediu para que eu viesse trabalhar. Só que você é meu líder e você acabou não comunicando ao pessoal do departamento pessoal. Ele está contando com aquela remuneração daquele dia. Isso aconteceu umas 3 ou 4 vezes no mês. São muitas pessoas, devido à demanda, o líder se perdeu, virou não passou a comunicação, e isso reverbera de forma terrível na empresa. Primeira coisa que a pessoa pensa é o quê? Não pagou a hora extra, não pagou tal coisa, a empresa não está bem, não confio, e só começa a gerar problema, né? E muitas vezes a liderança, ela não quer enxergar o que está acontecendo, né? Ela quer olhar dados que não são, que não geram subsídios efetivos para um direcionamento e uma tomada de decisão. Ela olha o que ela quer olhar, né? Ela não olha o que ela precisa olhar, porque vai gerar muito desgaste olhar para aquilo. E aquilo que a gente fala é sempre a liderança, né? Quem geralmente dá problema é o operacional, mas quando você vai rastrear o porquê que o operacional está dando problema, não recebeu hora extra adequadamente, né? Não recebeu o benefício certo. Por quê? Porque está tudo torto, né? A liderança está falando para a pessoa vir trabalhar e ele não está recebendo. Aí o cidadão começa a não vir, ou então ele assim, eu preciso que você fique para fazer hora extra, ele não fica. Aí é o quê? A culpa de quem que é? É do operacional. Eu vou fazer hora extra para quê se eles vão me pagar? Já tá vindo de cima, né? Da liderança. Já tá vindo de cima. Aí ele pega e manda a pessoa embora. Pronto. Mas onde estava o problema, meu querido? Vai continuar, né? Ele continua ali fazendo a mesma coisa, cumprindo o mesmo ritual, prejudicando as pessoas do mesmo jeito. E quem está acima dele está olhando isso de que maneira? Mas o pessoal da operação realmente é difícil. Né? Porque ele escuta, ele não está lá, ele não circula. Cara, eu trabalhei com CEOs que a pessoa simplesmente não pisava na operação. Não ia na operação. E quando ela vai na operação, ela vai trazendo informações do tipo, o acondicionamento das caixas não está bom. Ela olha o material, a estrutura. Indústria tem muito isso, né? Tem muito Você tem a parte ali do pátio da fábrica e a cúpula que fica ali no escritório, no ar-condicionado. Parece até... São ambientes diferentes, parece outra empresa, e o dono não vai ali. Ou às vezes tem alguém que vai, mas o cara não vai. Mas e quando vai, ele desconectado assim, total. Pelas experiências que eu tive, as pessoas, o dono da empresa vai. Né? O dono da empresa vai, ele desce, ele olha. Mas quando ele vê aquilo, ele faz uma cobrança, e essa cobrança... O olhar dele é diferente, né? Porque ele pensa, ele vê muito mais a estratégia, os números, né? Ele não está conectado ali. Ele até conhece as pessoas que estão ali, cumprimenta as pessoas, pergunta, mas as pessoas não falam para ele a realidade. Né? Porque é uma coisa. Diferente. E é diferente isso, né? Indústria, serviços, né? Você também já veio de outros serviços, a gente tem diversos clientes de segmentos diferentes. O ambiente, o jogo é outro, né? Você vai para uma indústria, a conversa é outra, cara. Né? E a forma que você conecta com os caras lá é diferente também. E é muito mais departamento pessoal, né? Quando você percebe que existe uma possibilidade de relacionamento, a própria estrutura começa a cercear você, porque você começa a identificar tanto erro de relações. Porque tem muito, né? As relações são aí mais você começa a colocar, não tá pagando, não tá fazendo, isso aqui tá errado, tá fazendo interjornada. Tem que estar certinho isso aí. Tá fazendo interjornada, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. A pessoa fala assim, então, a partir de agora a gente vai fazer o seguinte,
o RH não pode transitar todos os dias na operação, né? Porque está atrapalhando, está virando muita rodinha. Toda vez que o RH desce, fica muita rodinha em torno dele. Mas por que está tendo rodinha em torno dele? Isso é reflexo de alguma coisa. É reflexo de uma reclamação. Está olhando o sintoma ou está olhando o problema? Porque eles estão fazendo o quê? Eles se sentem muito mais seguros em esse ambiente de fala entre eles, com o RH do que com o pessoal da operação, que são os líderes dele. Né? Mas geralmente é assim, a pessoa é muito política, conversa com todo mundo, dá risada, fala alto, não é? É aquilo que você falou, a hora que o líder sai do ambiente... Ele pensa que é o líder, ele pensa que está fazendo e acontecendo, mas não está entregando nada. Né? É uma excelente pessoa, mas não está entregando. Né? E depois de 3, 4, 5, 6 meses, você olha para trás e fala assim, tá, mas o que aconteceu de diferente? Não é? Eu estou investindo tanto capital aqui para que a gente consiga reter essas pessoas, e o turnover continua do mesmo jeito. Tudo que você professou e falou não aconteceu, foi nada, porque você ficou aonde? Atrás da mesa. Você não foi lá e olhou o que estava acontecendo. E se conectar mesmo, né? Não é só ir lá. Verdadeiramente. A intenção genuína de se conectar, né? Cara, sabe que essa conversa toda nossa aqui tá me lembrando um livro, que é o Conversas Difíceis. Esse livro acho que tá norteando a nossa conversa, assim, porque destaco do que a gente bateu um papo aqui, muito de clareza, de conexão verdadeira, mas de ter esse espaço de confiança e de ter conversas difíceis. Esse livro ele trata disso. Exato. E é muito bacana, acho que é o tema ali que a forma como você está conduzindo ali o people da Growth, né? Ele é muito legal porque se você ataca justamente ali as conversas sensíveis, difíceis e cria um ambiente de que possa ter essa troca, cara, aí que tá o turnover ali, na virada da chave, o turnover positivo nesse caso, né? Exato. Né? Muito bom. E falando de literatura, tem Eu ia te pedir, ali, até emendando já, me fala um livro que você recomendaria. Assim, o Essencialismo é muito bom. O Essencialismo. Porque ele mostra para você o que é realmente, como o próprio tema fala, o que é essencial nas eleições. Né? A gente vê muitas pessoas que elas estão ocupadas o tempo todo. E é um capítulo muito interessante desse livro, porque ele aborda pessoas que estão sempre ocupadas, mas elas não são produtivas. Nunca tem tempo para nada, mas ela não é produtiva. A agenda está lotada, mas o resultado que ela gera. Tá bom. É aquele famoso Pareto, sabe? Assim, aonde você canaliza energia? É nos 20% ou nos 80%. Né? E as pessoas, muitas vezes, eu volto muito para essas experiências, esses líderes que a gente teve nessas empresas, né? Você fala assim, cara, e você fala, a pessoa só escuta o que ela quer. Você fala, ela só escuta o que ela quer. Então, assim, você não tem um ambiente construtivo, né? E quando você olha para um ambiente, quando você começa a associar conceitos, né, experiências, que quem escreve vivenciou de alguma maneira, não saiu do nada naquilo ali, né? Quando você começa a ver os capítulos, você fala assim, cara, isso aqui é de fato o que acontece nas empresas. Pessoas que não têm tempo para respirar, almoçam na mesa, não é? Porque tem demandas para fazer. Final de semana, você entra, a pessoa está logada, não é? Mas cadê a produtividade? Você consegue acabar com a vida pessoal da pessoa, né? Aquela sensação de estou estressado, sou produtivo, estou trabalhando, mas não está entregando. Não tá. E quando você fala para a pessoa que ela não está entregando, ela se sente... Cara, como assim? Eu trabalho tantas horas, eu chego aqui cedo, eu vou embora tarde. Relacionar a hora é o maior erro, né? Às vezes eu tenho pessoas que falam para mas eu estou trabalhando sábado e domingo. Não é para trabalhar sábado e domingo. Exato. É para você ser produtivo no horário ali, né? O brasileiro tem essa questão de produtividade forte, mas eu acho que até o momento que a gente vive, né? De demanda, de estímulos, geração de dopamina, tudo. Tá todo mundo precisando fazer muito, 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 muito e o tal do Pareto ali, onde que tá, né? Né? O ano passado eu entrei numa agenda social, assim, participando de grupos de negócio, que até o Thiago fazia parte também, e gerou uma agenda gigante ali. Legal, é bom e tal, mas eu tive que dosar um pouco. Falei, cara, eu tô fazendo muito reunião, o quanto tá trazendo de negócio, então pera, tira, regula, a gente vai experimentando, né? Mas tem que estar com esse olhar crítico, assim, opa, onde tá o 80-20 ali, né? Exato. Porque é constante, né? Na hora que você entrou num platô ali, muda um pouquinho mais, ajusta e assim vai, né? Tem algumas características de empresas, né? Eu fui consultor de empresa durante 15 anos, assim, em vários segmentos. E a gente, quando entrava na empresa, a gente olhava a estratégia da empresa sempre pelo imediatismo. O dono entrava na sala e falava assim, porra, mas aconteceu assim, assim, assado. Aí, sabe o futebol com criança pequena? Vai todo mundo atrás da bola. Onde tá a bola, tá todo mundo. Né? Então, o dono pediu não sei o que aí, para tudo, para estratégia, para demanda, para vai apagar o fogo lá. Esquece o cliente, esquece tudo, porque o cara viu uma coisa que para ele é relevante e se não arrumar aquilo ali, isso é ambiente seguro.
Isso tem planejamento nesse ambiente? Não é? Cara, tá tudo errado. Não é? É uma administração com foco míope. Não é? Então você tá enxergando até um palmo ali. Isso, né? E muitas vezes desmerece até os próprios líderes, os heads que estão ali, porque quando você tem um posicionamento como esse, existe uma grande diferença. Eu aprendi bastante isso na minha vida, que é assim, você lidar com pessoas que são ou é o dono ou é o presidente. O dono está olhando sempre para o quê? Para o micro, para o copinho, não é? Para a vaga da garagem. Ele está olhando coisas que são irrelevantes para o CNPJ. Irrelevantes. O presidente, ele senta na mesa, ele tem visão de curto, médio e longo prazo. Ele sabe o que ele quer. Estratégia, operacional. Ele sabe a estratégia, ele sabe lidar com você. Né? Se ele tiver que ter uma conversa difícil com você, ele vai ter essa conversa difícil com você. Ele não vai desqualificar você na frente de ninguém. É um cara maduro, né, vivido. Então, muitas consultorias que eu fiz, a primeira coisa que eu olhava assim, esse cara vai agir comigo como o quê? Como um dono ou como um presidente? Porque o discurso muda. Não é? O meu discurso muda. O meu approach, inclusive, de planejamento dentro daquela empresa, ele vai mudar. Não é? Porque lidar com o dono é totalmente diferente de lidar com um cara que vai apresentar o DRE para você e falar assim, cara, eu tô com um problema aqui, aqui, aqui. Né? Eu preciso da sua interferência e tu tem carta branca aqui para atingir esse número aqui. Meu planejamento é esse, eu quero fazer assim, tal. Minha dificuldade com pessoas é essa. Você conversa com o dono, ele sequer sabe onde está o problema. Ele conhece tão bem do negócio dele, mas ele não conhece bem de estratégia. Ele não conhece bem de como lidar com o começo, meio e fim de um processo. Né? E as pessoas muitas vezes estão sentadas em cadeiras quebradas, com estrutura que está ruim, não é? A internet não funciona, que é a realidade de muita empresa. Eu estou falando da minha empresa lá, que é um sonho de consumo, que as coisas funcionam e a gente consegue refletir isso para o cliente, mas a maioria das empresas como o RH, elas não tem isso. Não tem nem o olhar ali mínimo não tem ali esse de olhar, estrutura, né? Não deu certo, não deu certo, troca. Não é? E continua, né? E continua. É um ciclo. E cada ambiente desse é um ambiente diferente. Né? Você tem ambientes de call center, que são ambientes que está sendo diretamente afetado pela IA. Muita gente dali vai ser substituída por coisa de IA. Tem as questões que empresas que são de logística, etc., que é o que caminha o país, não é? Porque caminha sobre rodas. Eu estava vendo uma reportagem da dificuldade de você contratar motorista. Quem é que quer ser motorista e atravessar o Brasil inteiro, hoje em dia, essa nova geração? Eram o quê? O pai, antigamente, que passou para o filho, e o filho foi, mas o filho daqui a pouco é caminhão autônomo também, não vai nem precisar, né? Tem isso também. Aqui nos Estados Unidos já tem bastante, aqui uma hora chega. Uma hora chega. Mas assim, as pessoas já não querem mais ter essa profissão. Sim. Né? E isso impacta diretamente no nosso meio de convivência, porque, cara, se não tem motorista, como vai chegar? Daqui a pouco a gente vai ter um problema sério para lidar com isso, né? E até lidar com essa questão de inteligência artificial aqui, aí já vai discussão de estrada, de tecnologia, assim por diante, né? Mas vai chegar. Então, tudo isso vai acontecer de uma maneira tal que casa muito com a IA, casa muito com os processos internos e, principalmente, como que a gente vai fazer para deixar essa liderança, né, trabalhando de uma forma assertiva, voltada ao negócio e dando resultado. Então, como que o People vai fazer para deixar esse pessoal aqui retido é um desafio para todos nós da RH. Todos, sem exceção. Quem não estiver olhando para isso, está olhando para o lugar errado. É isso que a gente falou, né? Que é a era de ouro do RH. Isso. Mas quem souber olhar para isso de forma estratégica vai ser a era de ouro. Senão, tempos difíceis estão por vir. Né? Muito bom. Cara, muito bom. Obrigado, Cleber. Foi uma aula aqui. Gostei muito da forma como você lida aí com as pessoas, desse olhar, que é o resultado que você já está colhendo hoje dentro da Growth. Desejo para vocês aí um sucesso cada vez maior na parte de Peoples. O Thiago falou aqui que, tivemos o selo, queremos crescer e vamos estar no ranking. Eu falei, faço votos aí que vocês se desenvolvam cada vez mais. E eu acho que tenho certeza que, a partir desse olhar que você já tem de espaço de ouvir, de conversar, de ter conversas difíceis, né, de ter esse ambiente seguro, é o necessário aí para enfrentar, porque os desafios virão.
né? Virão, Sempre. E são cada vez maiores, né? Exatamente. Então, estar aberto aos desafios, aprender com eles é com certeza a lição aí que você deixou para todos aí. Parabéns pelo case aí. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo bate-papo. É sempre um prazer aí. É um prazer, conversar sobre prazer é meu. E você, assim como toda empresa que vem aqui e participa, empresa que está no ranking, que tem selo, vai sair aqui com o nosso troféuzinho. Esse aqui é para você levar para casa. Muito obrigado. Participando aí do Melhores Cast, mais um troféu aí para vocês levarem. Ó. Muito obrigado. Se vocês fiquem ligados aí no Melhores Cast, compartilha aí, dá o like, se inscreve no nosso canal e até a próxima.